percebo todos muito interessados nesse assunto que vai gerar, e já tem gerado muita polêmica em relação às eleições gerais vindouras, e que nos colocam diante de algumas reflexões e de algumas ponderações necessárias neste painel. Um painel, como bem disse o nosso presidente, bastante oportuno, por conta do debate recentíssimo travado no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral em relação aos parâmetros da propaganda eleitoral, em especial da propaganda eleitoral antecipada, que foi submetido a julgamento por ocasião de 2 processos na última terça-feira. E a oportunidade dessa discussão é justamente sobre o que eu pretendo me debruçar, inicialmente, de uma forma um pouco mais prática, menos teórica, sobre esses novos parâmetros da propaganda eleitoral antecipada e se existe, de fato, essa propaganda eleitoral antecipada e o porquê da Justiça Eleitoral ter envidado tantos esforços em coibir esse tipo de manifestação do pensamento. E, de fato, não foram poucas as tentativas, não foram poucas as ações colocadas no âmbito da Justiça Eleitoral, que, juntamente com outras tantas demandas eleitorais, empregam à Justiça Eleitoral um protagonismo que nós temos atacado já há bastante tempo, né? Por sorte, a nossa democracia deve ser protagonizada pelos eleitores, pelos atores políticos, pelos candidatos, pelos partidos. Infelizmente, não é o que se tem percebido ao longo das últimas eleições, onde, cada vez mais, o judiciário eleitoral tem tomado a frente das grandes discussões e, principalmente, as ações da Justiça Eleitoral têm pautado os debates políticos, retirando da arena política as grandes questões que precisam ser discutidas no processo eleitoral, que são justamente as ideias, as propostas e os projetos para a mudança da nossa sociedade, do nosso cenário. Fica-se, portanto, como estamos aqui e como, ao meu ver, temos perdido muito tempo discutindo regras, discutindo restrições a candidaturas, discutindo restrições à propaganda, e esses assuntos ganham os debates entre os candidatos. Se pode realizar aquele tipo de propaganda, se candidato pode ser elegível, se é ficha suja ou se é ficha limpa. Então, a princípio, a nossa crítica parte justamente desse protagonismo preocupante da Justiça Eleitoral. E por que a propaganda é tão importante? O nosso professor Rui Espíndola já expressou a necessidade dessa fala e dessa comunicação das propostas. Nós só podemos fazer chegar a mensagem dos candidatos e dos partidos aos eleitores, que são os atores principais desse processo, se houver propaganda, se houver liberdade de expressão, se houver liberdade da manifestação do pensamento. Infelizmente, ao longo das últimas eleições, nós temos percebido essa restrição a que fez referência com muito brilhantismo o professor Rui. E é nesse trabalho de maior restrição que, desde 97, né, quando da Lei 9.504, e vou utilizá-la como parâmetro, sabendo que nós tivemos leis pontuais nas eleições anteriores, porque foi justamente a partir do parâmetro de 97 que nós tivemos o primeiro conceito jurisprudencial do que seria a propaganda eleitoral. Então, com o artigo 36 da Lei 9.504, nós estabelecemos um marco a partir de quando seria possível a realização do que se chamou propaganda, né, que era, naquela época, a partir de 5 de julho. Hoje nós temos um período até mais reduzido. E daquele momento em diante, a jurisprudência se ocupou em reconhecer o que seria essa propaganda, já que a legislação não o fez expressamente conceituando. Nós temos, então, esse conceito trazido nas eleições dali em diante,
num RESP muito famoso, que é o 16.183 de 2000, onde o ministro Eduardo Alckmin coloca os seguintes termos da propaganda. Entende-se como ato de propaganda eleitoral aquele que leva ao conhecimento geral, ainda que de forma dissimulada, a candidatura, mesmo que apenas postulada, a ação política que se pretende desenvolver ou razões que induzam a concluir que o beneficiário é o mais apto ao exercício da função pública. Sem tais características, poderá haver mera promoção pessoal, apta, em determinadas circunstâncias, a configurar abuso de poder econômico, mas não propaganda eleitoral. Então, desde 2000 até 2008, nós tivemos várias discussões judiciais a respeito do que seria propaganda eleitoral antecipada, do que seria mero ato de promoção pessoal e o que configuraria, então, o abuso nos termos emoldurados por essa jurisprudência. E penso eu, até pelas discussões travadas em 2009, na reforma política, quis o legislador sanar o problema que a Justiça Eleitoral colocou no cenário do debate, que era essa preocupação demasiada com a propaganda eleitoral antecipada. Foi em 2009 que nós tivemos a introdução do artigo 36A, que, em 4 incisos, ao nosso ver, exemplificativos, excluíam, né, da possibilidade de configuração de propaganda eleitoral antecipada atos e ações dos candidatos e dos partidos que são naturais do processo democrático até o início. Quis o legislador, ao nosso ver, dizer o óbvio. Prévias partidárias, reuniões políticas, debates não eram propaganda eleitoral antecipada porque eram próprias do período antecedente ao registro das candidaturas. Ora, como realizar convenções, como fazer chegar determinadas ideias e projetos e testar esses projetos antes de colocá-los na campanha propriamente dita, sem realizar esse tipo de reunião. Porque até calendários, outdoors, de mensagens natalinas, de Dia das Mães, passaram a ser por cores ou por fotos, por imagens, vinculadas à propaganda eleitoral e atraíam, portanto, a imposição de multas. E, de 2009, esses 4 incisos foram sendo ampliados a cada eleição. Em 2013, nós tivemos a inclusão do inciso 5, para permitir ainda um pouco mais, inclusive a manifestação e o posicionamento pessoal sobre questões políticas nas redes sociais, passaram a ser expressamente colocadas na legislação como possíveis de serem realizadas, mesmo antes do dia 5 de julho. E, em 2015, aí sim, nós tivemos uma amplitude dessa liberdade expressamente inserida na nossa Lei Geral das Eleições. Porque não bastava ainda, para o Judiciário Eleitoral, a regra da nossa Carta Magna, que permitia essa livre manifestação do pensamento. E, em 2015, então, tudo o quanto não fosse pedido explícito de voto, não era propaganda eleitoral antecipada. Então, inclusive, a menção à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos e diversos atos exemplificativamente elencados ali naquele dispositivo deixaram de ser, assim, considerado propaganda. Apesar de toda a doutrina, e aí nós temos aqui o professor Olivar Conegliano, nós temos diversos doutrinadores da propaganda, analisando esse novo dispositivo e deixando muito claro que, não havendo pedido explícito de voto em atos realizados por candidatos, partidos e eleitores, como bem colocou o professor Rui, porque até os eleitores ficaram tolhidos no seu direito de manifestar suas preferências políticas, suas preferências pessoais, não fosse tudo isso, não bastasse tudo isso, o Judiciário continuava ainda utilizando aquele conceito de propaganda
e aquelas diretrizes da propaganda eleitoral antecipada fixadas lá no ano de 2000, ignorando mesmo o texto do artigo 36A. E eu acho muito interessante, divido com vocês, uma relação feita pelo colega advogado Edson Araújo, lá do Piauí, no último Concipol, que lembra a síndrome do membro fantasma. Né? A síndrome do membro fantasma é conhecida bastante na medicina e foi colocada primeiramente pelo cirurgião Ambroise Paré, cirurgião francês, que descreve esse tipo de síndrome. É uma coisa maravilhosamente estranha e prodigiosa, que seria difícil acreditar, salvo por aqueles que a viram com seus próprios olhos e a ouviram com seus próprios ouvidos, que os pacientes se queixem amargamente, vários meses após a amputação, de ainda sentirem uma dor excessivamente forte no membro já amputado. É mais ou menos o que a gente percebe ao longo das últimas eleições, né? Que a Justiça Eleitoral sofre dessa síndrome da legislação amputada. Né? Não se adaptou ainda à nova regra, que, ao nosso ver, nos parece muito clara. Então, é sobre isso que nós precisamos nos debruçar. E penso eu que havíamos conseguido, na eleição de 2016, deixar isso bastante claro, na medida em que o legislador, ao mesmo tempo em que restringiu o período da propaganda eleitoral, ele ampliou essas liberdades, né, em relação ao debate pré-eleitoral ou a chamada pré-campanha. E essa regra pareceu ficar pacificada a partir de uma decisão do próprio ministro Fux, né, que pautou as ações dos candidatos dos partidos políticos dali em diante. Mas, já nesse ano, ainda analisando as ações de 2016, nós começamos a perceber um retorno da síndrome da legislação amputada. Né? E, por votações bastante apertadas, a Justiça Eleitoral, e principalmente o Tribunal Superior Eleitoral, passou a entender, por exemplo, que ter a oportunidade de gerir, para usar um dos exemplos de precedentes, era o mesmo que pedido explícito de votos. Né? O pedir o apoio era o mesmo que o pedido explícito de votos. Novamente, ampliando esse conceito da propaganda eleitoral antecipada. E, diante da discussão a respeito de uso de diversos meios de propaganda, como outdoors, que poderiam parecer abusivos, o tema voltou à discussão e foi, ao nosso ver, parece ter sido resolvido agora na última terça-feira, quando o ministro Fux trouxe o seu voto vista num processo do agravo regimental no AI 924 de Várzea Paulista, fixando esses parâmetros, né, e sobre os quais a professora Roberta Gresta, o professor João Andrade Neto já haviam também analisado, na ótica do voto agora vencido do ministro Admar, de que nós temos que fixar esses parâmetros. Então, até a partir da decisão e de um artigo recentemente publicado no Conju, do professor Rodrigo Terra Cirineu, nós temos 3 pontos balizadores, né, 3 parâmetros que nós precisamos considerar para saber o que é propaganda antecipada e o que não é propaganda antecipada. O primeiro, sem sombra de dúvidas, né, a ausência de pedido explícito de votos retira o caráter de propaganda eleitoral. Isso ficou claro no voto do ministro Fux, acompanhado pela maioria do TSE. Os atos publicitários não eleitorais que não tenham conteúdo direto ou indiretamente relacionados com a disputa são considerados indiferentes eleitorais e, portanto, não merecem a consideração da Justiça Eleitoral, não merecem serem discutidos no âmbito da Justiça Eleitoral. E o terceiro ponto é que, mesmo elementos classicamente reconhecidos como caracterizadores
da propaganda, quando desacompanhados do pedido explícito de votos, eles não podem atrair qualquer pecha de irregularidade por si, né? Eventual abuso, eventual uso irrestrito de meios que possam causar um desequilíbrio de condições deverá, então, portanto, ser apreciado sob a ótica do abuso, no âmbito da ação eleitoral própria, que seria a ação de investigação judicial eleitoral. E também deixou-se consignado e nisso não ficou ainda muito claro, a gente segue nessa discussão entre nós, sobre a utilização de recursos vedados no período eleitoral, como outdoors, por exemplo, nesse período de pré-campanha, porque até os outdoors haviam sido liberados em algumas circunstâncias, em alguns precedentes antecedentes. Mas o eventual abuso ficaria, então, a critério do que seria a candidatura média, como mencionado pelo ministro Fux. O que for considerado meio de divulgação de atos de pré-candidato praticados pelo candidato médio, pelo pré-candidato médio, estariam tranquilamente aceitos. E o que extrapolasse esse conceito de pré-candidato médio seria, então, aferível, né, e discutível a partir da esfera do abuso. Então, essas novas balizas, esses novos parâmetros pelos quais nós poderemos visualizar os atos de pré-campanha nos trazem uma certa tranquilidade, ao meu ver, em relação às orientações, em relação às ações que já vinham sendo praticadas pelos pré-candidatos deste pleito de 2018, mas nos causam também a preocupação em relação ao que o judiciário, em especial os juízes de piso, irão considerar em relação ao conceito do que seria esse pré-candidato médio, né? A gente volta, nesse ponto, ao subjetivismo do magistrado, que tanto tem nos preocupado nos últimos tempos. E, já encaminhando aqui para a finalização, eu queria tratar de outros 3 pontos de forma muito breve, que já foram, um deles, inclusive, já foi abordado pelo professor Rui, que diz respeito a essa supertutela da propaganda do judiciário e das últimas reformas eleitorais. Nós temos observado que, a cada eleição, esse meio de comunicação candidato-eleitor tem sido tolhido pela própria legislação. E tudo isso sob o argumento de redução dos gastos com a campanha, de redução do poder econômico, da influência do poder econômico nas campanhas. Só que esse discurso ele se perde de forma muito rápida quando se observa o crescente aumento dos gastos das últimas campanhas, né? Ao tempo que nós tiramos o showmício, nós tiramos os outdoors, nós tiramos os brindes, as pinturas de muro, as plotagens de veículos e todos os outros meios de propaganda que eram tão comuns nas eleições passadas, essa redução da propaganda em nada representou uma redução dos custos de campanha. Pelo contrário, as campanhas continuam cada vez mais caras, né? Mas esse argumento continua sendo o principal mote das últimas reformas eleitorais. Então, eu chamo a atenção para isso para dizer que, uma vez tendo sido agora fixado, desde 2015, limites específicos de gastos de campanha para cada um dos cargos em disputa, não há motivos para continuarmos tolhendo a criatividade e a estratégia dos candidatos em relação aos meios de
aproximação com os seus eleitores. Quero dizer, se nós estamos fixando os limites de gastos, deixemos os candidatos escolherem quais meios são mais atrativos para os seus eleitores nas suas respectivas circunscrições. Exemplo, se eu pretendo investir todos os meus recursos de campanha num showmício na minha cidade, porque eu acho que aquele meio de propaganda... Eu estou falando de showmício porque é o que mais choca em relação aos gastos de campanha no momento em que ele foi excluído, era considerado como o maior foco de desequilíbrio do poder econômico. Se eu quiser fazer um showmício no meu município como um único ato de campanha e, naquele ato, empregar todos os meus recursos, que eu possa fazê-lo, porque essa é a minha estratégia de campanha. Se eu quiser inundar a cidade de cavaletes, como antes era permitido, que eu possa fazê-lo desde que dentro do meu limite de campanha. Com isso, nós estamos assegurando a liberdade de escolha dos candidatos, a opção e a criatividade, né? Nós deixamos de ter, como muito bem colocou aqui o professor Rui Espíndola, nós deixamos de ter uma festa da democracia e nós estamos vivendo cada dia mais a criminalização da política, não apenas pelas condenações por abuso de poder, não apenas pelas cassações por compra de voto, mas também porque eu criminalizo o próprio ato de propaganda eleitoral, que é a única forma de trazer para o cenário do debate o novo, as novas ideias e os novos projetos. Quando eu faço isso, acontece justamente o que nós estamos vivendo hoje, uma repetição da velha política. O lobo vestido de cordeiro, sendo vendido como tal, através da publicidade que dispõe institucional, através das mídias que estão ao seu dispor em razão da sua função pública já exercida, ou seja, os atuais mandatários têm todos os meios de fazer chegar a sua mensagem, e o novo, com essa ampla restrição da propaganda, não consegue vender a sua imagem minimamente. Com isso, eu quero dizer qual a isonomia a legislação eleitoral e a justiça eleitoral pretende garantir com uma restrição da propaganda eleitoral. Por fim, eu coloco outros 2 pontos em debate, e já deixo aqui também um desafio para a mesa que tratará da propaganda na internet. Sob o ponto de vista da propaganda negativa e o direito de crítica. Me preocupa muito, nessa decisão recente da última terça-feira, essa equiparação do que é possível, somente o que é possível no período de campanha seria possível no período que antecede. E chamo a atenção especificamente para a questão do impulsionamento dos conteúdos na internet, nas redes sociais. É que existe uma interpretação hoje vigente, em especial em alguns colegas com quem tenho tido a oportunidade de debater, inclusive no âmbito da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, de que esse impulsionamento ele só pode acontecer para fins de propaganda positiva, né, como a interpretação do artigo 57C, parágrafo 3º, que diz que o impulsionamento de que trata o caput deste artigo deverá ser contratado diretamente com o provedor da aplicação de internet com sede e foro no país, ou de sua filial, sucursal, escritório, estabelecimento ou representante legalmente estabelecido, e apenas com o fim de promover e beneficiar candidatos e suas agremiações. Essa parte final do dispositivo vem sendo encarada como uma proibição de impulsionamento da crítica administrativa e da crítica política. Preocupa-me essa consideração, uma vez que, penso eu, salvo melhor juízo, não há como dizer que impulsionar um fato político negativo, amplamente divulgado nas demais mídias, nos demais meios de comunicação, eu fazer esse impulsionamento através de uma crítica pelo candidato na sua rede social, dizer que isso não beneficia o candidato que está impulsionando ou a sua agremiação,
ao meu ver, é preocupante. Eu realmente não consigo interpretar esse dispositivo, e eu lanço o desafio, então, a quem vai tratar de redes sociais, de internet aqui na próxima mesa, porque eu gostaria muito de ouvi-los a esse respeito. Principalmente à luz do que coloca o 57J da lei eleitoral, que diz que a atuação da Justiça Eleitoral em relação a conteúdos divulgados na internet deve ser realizada com a menor interferência possível do debate democrático. Se essa interferência, ao nosso ver, da Justiça Eleitoral deve ser o mínimo possível nos demais meios de propaganda, mais ainda, né, na internet, onde a própria legislação destaca essa sua pouca interferência. E, por fim, a preocupação, que eu tenho certeza que as colegas Ana Blas e Karina Cufa, que me antecederam aqui, já colocaram na mesa relacionada à participação feminina na política. Como o nosso trabalho diz respeito à propaganda, eu não posso deixar de pontuar uma preocupação na aplicação da consulta 600-252-18 do TSE, que ampliou também para a propaganda no rádio e na TV e para o financiamento de campanhas femininas com um mínimo de 30% dos recursos do fundão, como a Justiça Eleitoral vai fiscalizar essa aplicação desse entendimento da consulta, né? E nós temos que estar muito atentos para que as mulheres não sejam novamente vítimas da violência política que vem sendo reiteradamente praticada. De que forma? Não são poucas as vezes que tenho ouvido falar, e até tenho sido questionada, sobre a possibilidade das mulheres, sobre a possibilidade de burla dessa regra, com a utilização desses recursos para comprar e fabricar propaganda para homens, dentro da prestação de contas das mulheres, e, segundo, de como utilizar esse espaço que as mulheres têm na TV e no rádio para beneficiarem também candidaturas masculinas. É preciso que os órgãos de controle, a Justiça Eleitoral, estejam muito atentos para isso, para que a gente não esvazie o sentido da resposta dessa consulta, que é justamente ampliar a participação feminina na política. Eu acho que me alonguei um pouco demais, senhor presidente, peço desculpas, mas o tema é realmente palpitante e sei que nós teremos ainda muito o que debater. Mas muito mais teremos a ouvir do nosso professor Joelson Dias. Muito obrigada a todos pela atenção.